Alô, galerinha, você que vai fazer a prova do Naval. Essa semana nós estamos começando a Semana do Naval. Então hoje a nossa convidada é a professora Maria Helena. Tudo bem? Muito obrigado, Maria Helena, pela parceria. E nós vamos dar o bizu do que você precisa saber para a prova de inglês do Naval e o que mais cai. Hello, galera! Meu nome é Maria Helena, sou professora de inglês e hoje a gente vai ver algumas questões sobre o Colégio Naval. Vamos lá! Nossa primeira questão fala sobre genitive case, né, que é o caso de posse. Geralmente ele é associado com aquele apóstrofo S, né? Por exemplo, this is Maria's class. Quer dizer que essa é a aula da Maria. Nesse caso tem ali o apóstrofo S em Maria, porque aqui eu tenho um possuidor. Já naqueles nomes já terminados com a letra S, não é necessário o uso desse S adicional. Por exemplo, it's Lucas' cap. Né? Então este é o boné do Lucas. Nesse caso, como o Lucas já termina com a letra S, basta você colocar o apóstrofo. Atenção à exceção, tá? Toda vez que eu tenho um ser inanimado, a gente não pode usar esse apóstrofo S. Por exemplo, a perna da mesa ficaria the leg of the table. Então, toda vez que eu tenho um ser inanimado, eu vou usar o of the. Então, the leg of the table. Eu não poderia usar de forma nenhuma the table's leg, tá? Porque eu tenho um ser inanimado. Se eu tiver dois possuidores, né, para um mesmo objeto, no caso, eu vou colocar o apóstrofo somente no último. Uma outra observação também é se eu tiver duas coisas diferentes para dois possuidores diferentes, eu vou colocar apóstrofo nos dois nomes, tá? Vamos lá. O enunciado que nós temos é o seguinte: mark the incorrect option according to the genitive case. Então aqui está pedindo a opção incorreta. Vamos lá. Na letra A, the door's car is open. Opa, vamos lá. Door's car, eu tenho ali a porta do carro. Lembra, carro é um ser inanimado, então esse já é o gabarito. Né? O correto deveria ser the door of the car. Na letra B, I'm going to grandma's. Nesse caso está subentendido que eu vou para a casa da minha avó, né? Está correto. Na letra C, this is my mother-in-law's house. Mother-in-law é sogra, né? E a gente tem aqui um substantivo composto, então o apóstrofo S vai apenas na última palavra. Na letra D, the world's population seria a população do mundo, a gente tem ali um coletivo, está correto. E o último ali, ó, which are Fred's and Eric's cars. Então eu tenho carros diferentes para pessoas diferentes, então eu coloco o apóstrofo nos dois nomes. Vamos lá, galera, e agora a nossa próxima questão é sobre double H questions. O que é isso? São aqueles pronomes interrogativos que vão iniciar cada uma dessas perguntas. E aqui nós temos what, que significa o que ou qual, where, onde, who, quem, whose, de quem, geralmente estabelece posse, e when, quando. Vamos lá ao enunciado. Mark the correct question for the following answer. Então é dada uma resposta e vocês teriam que marcar qual seria a melhor pergunta de acordo com essa resposta. Então nós temos lá um parágrafozinho, né, falando sobre Angela Tilson. Então fala sobre a profissão dela, né? She's a film location manager. Então ela trabalha com algo relacionado a filmes. Fala aqui o local onde ela trabalha, que ela trabalhou em alguns filmes, incluindo Jurassic Park e The Descendants. Agora vamos lá às perguntas. Na primeira eu tenho when does Mrs. Tilson work? Lembra que o when significa quando. Então, quando que ela trabalha? Na letra B, why is Mrs. Tilson working? Why seria o nosso porquê de pergunta. Já nas respostas nós costumamos usar o because. Então, por que que a Mrs. Tilson está trabalhando? Na letra C, where is Mrs. Tilson? Então, onde ela está? Na letra D, what is Mrs. Tilson like? Então, quais seriam as características das Mrs. Tilson? E a letra E, who is Mrs. Tilson? Quem seria ela? Então, de acordo com esse parágrafo lá em cima, a gente tem tipo uma mini biografia dela, né? Tem lá a profissão dela, né? Em qual lugar que ela trabalha, quais os filmes que ela trabalhou. Então, só pode ser o gabarito letra E. Então, quem é ela? Vamos lá, galera, para a nossa próxima questão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre os quantifiers, né? Especificamente nós temos aqui o some, any, no e o every. A partir dessas quatro palavras, eles vão formar os pronomes indefinidos, que a gente já vai ver.
Vamos lá, então some, ele significa algum e ele vai ser usado em frases afirmativas e interrogativas. Lembrando que na interrogativa o some vai ser usado como oferta ou como um pedido. Já o any, ele pode ser usado nos 3 casos, afirmativa, negativa e interrogativa. Só que cada um deles com um sentido diferente. Por exemplo, o any na afirmativa, ele já tem sentido de qualquer. Na negativa, nenhum. E na interrogativa, algum. No significa nada, nenhum, só pode ser usado em frases afirmativas. E o every, que seria tudo, todos, pode ser usado nos 3 casos. Então, afirmativa, negativa e interrogativa. Então, vamos lá ao enunciado. Mark the option that can replace, lembra que replace seria substituir, the sentence below without changing its meaning. Então, without changing, então sem mudança de significado. Então, a gente vai reescrever a frase mantendo o sentido dela. Nós temos lá, it can do anything else. Esse anything já é um pronome indefinido e fala sobre coisas. Lembra que any usado na negativa tem sentido de nenhum ou nada, né? Então ali seria nada ou nenhuma coisa. Então a gente tem que reescrever essa frase, sem mudar. Vamos lá. Na primeira nós temos it cannot do nothing else. Lembra, palavras iniciadas com no só podem ser usadas na afirmativa. Então essa daqui já não pode, porque tem ali o cannot. A letra B, it can do nothing else. Esse é o gabarito correto, né? Eu tenho ali o do, tenho o can, ele está na afirmativa usando no. A letra C, eu tenho o can't com something. Lembra que se eu tenho uma frase na negativa, eu não posso usar o some de jeito nenhum, né? Então esse não pode ser. E o último, it can do anything else. O any já usado na afirmativa, ele vai mudar o sentido dele para qualquer. Então esse também já posso eliminar de cara. Então foi isso, gente. Vamos lá, e agora a nossa próxima questão nós vamos falar sobre countable, né, que seriam os contáveis, e uncountable, que são os incontáveis. Vamos lá. Então, mark the option that replaces the underlined words. Então, a gente tem ali many people, né, que seriam muitas pessoas, respectively keeping the same meaning. Então, a gente tem que manter o mesmo significado daquele many people, né? A gente tem ali as opções a lot, much, very e a lot of. Many significa muito e ele é usado do lado dos contáveis. E a gente teria que substituir esse many por uma outra palavra que também se encaixasse. Nós temos aqui o a lot, né, que também serve para muito. A diferença é que o a lot, ele é usado para intensificar alguma coisa. Por exemplo, se eu dissesse I like you a lot. Nesse caso, o a lot está sendo usado para intensificar o quanto eu gosto de você. Então, geralmente ele é usado para coisas que você não consegue dimensionar. Por exemplo, pessoas eu consigo contar. Então, nesse caso, ele não entraria. Na letra B, eu tenho much, que é equivalente ao many, só que ele vai ser incontável. Então, nesse caso, ele não poderia se encaixar nesse caso. O very, ele já é usado como intensificador. Geralmente, ele acompanha um adjetivo. Por exemplo, muito feliz, ficaria very happy. Muito cansado, very tired. E por último tem ali o a lot of, né, que seria muito também, e ele pode ser usado tanto para contáveis quanto para incontáveis. E nessa opção seria o que melhor se encaixaria. Na nossa próxima questão, agora a gente vai abordar um pouquinho sobre plural irregular. Em inglês, a formação do plural não é igual ao português, né? Nem sempre. Em português, simplesmente a gente acrescenta o S no final dos substantivos. Já em inglês, tem algumas palavras que vão ficar modificadas. Por exemplo, aqui eu tenho mouse, né, que é rato. O plural dessa palavra, eu vou trocar essa terminação em house pelo ice. Então, plural de mouse, mais. Palavras com o, por exemplo, foot, tooth, goose. Vou trocar por e. Então, plural de foot, feet. Analysis, palavras terminadas com is. Nós trocamos por es. Então, analysis. Palavras terminadas com y e precedidas de consoante. Por exemplo, baby, babies, com is. Palavras terminadas com a letra F ou FE, atenção,
tá? Tem algumas que a gente vai trocar por VES, tem outras que elas apenas aceitam a letra S e outras que tem duas formas, tá? Então, cuidado. No caso de wife, que é esposa, o plural se transforma em wives, com VES. E palavras terminadas com o S, por exemplo, cactus, o plural eu troco pela letra I. Então, cacti. Então, nós temos lá. Considering the plural form of the nouns, mark the correct alternative. Então, é dado algumas palavras e a gente teria que marcar qual seria a forma correta do plural. Vamos lá, na primeira, bases. Uma palavra terminada com IS, né? O correto seria eu acrescentar mais um S aqui. Então, essa já foi, tá errado. Na letra B, galaxy, palavra terminada com Y e precedida de consoante. O correto desse plural seria com IS, também está errada. Letra C, tem life, que se transforma em lives. Esse é o gabarito correto. Palavras terminadas com FE, a maioria delas se transforma em VS. Por último, a letra D, search, né, que seria pesquisa. O plural dela não leva essa letra R, né, porque searchers já seriam pesquisadores, então você mudaria o sentido da palavra. Então, basicamente é isso, galera. Espero que tenham gostado da aula. Curte lá o vídeo e vamos aprender mais. Se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho e compartilha aí, cara, que aí eu vou trazer mais gente pra você. Um abraço!